e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Todos temos consciência de que a nossa existência na Terra é limitada. Sabemos a data do nosso nascimento, mas a data de nossa partida é uma incógnita. Uma das coisas que mais assustam o homem é justamente a indefinição do pós-morte. Isso aterroriza o ser humano. Uns falam que vamos para o céu, mas não encontramos essa linguagem nas Escrituras, senão tão somente que o nosso Deus habita os céus. Quando não se tem uma resposta satisfatória, as pessoas podem ter muitas formas de reagir sobre isso. Uns simplesmente anulam a possibilidade de existir uma vida após a morte, negando a vida espiritual. Outros criam possibilidades fictícias que não têm nada de verdade ou até dão ouvidos a inspirações demoníacas. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na verdade, seguir doutrinas de demônios já acontece há milênios. Doutrinas como a reencarnação, purgatório, autoflagelo e coisas similares são escapismos, onde se pensa que os nossos erros são justificados por penas que na verdade não têm fundamentação na revelação do Eterno nas Escrituras. O homem que não conhece o Espírito de Deus não sabe o que a morte é de fato. Segundo as Escrituras, a morte tem o sentido de separação de duas naturezas distintas. Vida é a adesão do espírito a um corpo físico e morte é a desagregação da vida, ou seja, o físico separa-se do sopro de vida divino. Isso vale para todas as formas de vida existentes. Agora existe uma segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Então existe também uma outra forma de vida? Sim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Esta vida então tem a ver com a união do espírito do homem com o Criador, quando terá o nome escrito no livro da vida. O que é então a segunda morte? É a separação desta união. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. 1 Timóteo 5:6. Pode haver corpo vivo, mas espírito está morto. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Costuma-se dizer que o homem foi criado para ser imortal nesta vida, mas que o pecado frustrou o propósito do Criador e ele teve que refazer o seu plano, e assim estabeleceu a vinda do Messias. Mas será que foi isso mesmo que ocorreu? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. O reino está preparado com antecedência incontável. Bem, este mundo não é o reino de Deus. Façamos um exercício de raciocínio. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Isaías 1:18. Existe alguma coisa que o Eterno não saiba? Ele faz experiências para ver se dá certo? Ele pode se equivocar? Ele se decepciona ou se frustra? A resposta para todas essas questões é não. Caso contrário, não seria Deus. Agora eu pergunto, o Criador já sabia que o homem iria pecar e morrer quando o fez? Se a resposta é sim, então ele já sabia que a morte seria algo inevitável e ouso afirmar que o homem já foi criado mortal, e a morte que foi lançada como castigo foi a separação entre o homem e Deus. Nunca foi propósito do Eterno que vivêssemos neste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. João 17:16. Tenho visto o posicionamento de alguns pregadores que advogam que o destino final do homem é habitar esta terra e que os ímpios serão removidos daqui. Meus irmãos, interpretação de texto causa muita variedade de conclusões, por isso que é necessário muita atenção no que se lê. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Apocalipse 21. Alguma dúvida sobre o texto? Ele é claro, não é? Porém, explicar o que vem depois disso já é totalmente especulativo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. O que concluímos de tudo isto então? 1. O Criador planejou uma vida eterna diferente da que vivemos hoje. 2. A vida planejada é reservada aos que forem fiéis. 3. A vida na Terra, neste mundo onde o homem habita, não é o alvo final da nossa existência. 4. Há uma vida especialmente preparada para os salvos que não pode ser sequer imaginada. Mas e o que acontece com quem não for inscrito no livro da vida? A princípio, não serão inscritos os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? São todos os que não quiseram se submeter a Ele e rejeitaram a salvação em Yeshua. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, conforme o texto que encontramos em Lucas,
Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe ao lado de Lázaro. Lucas 16:22. Não se escandalizem com a palavra Hades no texto, porque não havia no grego uma palavra melhor para Sheol do hebraico, sempre significando a região dos mortos, sem nenhuma conotação doutrinária com a mitologia grega. No texto acima fica claro que após a morte, a pessoa tem evidente entendimento da sua situação. O que não compreendeu durante a vida na Terra ficará clara depois da morte. Sheol, Hades, inferno não são designações de um local físico, como muitos pensam. Não é um lugar material, porque não é destinado a corpos físicos, como designa o destino de espíritos de pessoas não salvas. Essas palavras se referem a uma condição, mortos, mas conscientes. Descrever o lugar dos mortos é tão difícil quanto descrever o reino de Deus, pois não temos descrições precisas sobre o assunto, apenas alegorias. Em Lucas 16, vê-se claramente que Lázaro estava reconfortado no mesmo lugar onde estava Abraão, ou seja, sabiam da situação deles como cidadãos do reino, e o rico estava sofrendo, pois também sabia da sua situação de reprovado. Apenas para nossa aceitação, as alegorias descrevem sofrimentos físicos a seres mortos, mas eles não estavam mais com os seus corpos de carne. Portanto, a dor na carne, como a conhecemos, não é aplicável, mas a dor na consciência e a vergonha dos pecadores não redimidos é inimaginável. Pense então como será depois do julgamento. Seja como for, não irei além disso para não pisar no terreno da especulação. Tudo isso nos mostra como é maravilhoso podermos dizer que temos vida e vida em abundância recebida através do sacrifício de Yeshua, quando a morte não terá mais lugar. Por quê? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, Apocalipse 20:14, mas nós teremos vida eterna. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e considere também se inscrever no canal para mais estudos da Palavra de Deus. Vou deixar na descrição e no comentário fixado uma Bíblia de estudo. Se tiver interesse, além de ser de grande ajuda no seu entendimento, vai ajudar nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.